Bom dia, boa tarde e boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e aqui se inicia o primeiro vídeo de Ciência de Dados. Nele a gente vai discutir apenas, vamos estabelecer aqui um vocabulário. Como assim um vocabulário? Você que está me ouvindo, se o vídeo está em português, você entende com clareza, né, a mensagem que eu estou transmitindo agora. Só que no âmbito de ciência de dados, a gente usa mais matrizes e números do que palavras em si. Então, para dar um apoio, eu decidi gravar este vídeo. Ele é dedicado a vocabulário. Aqui nós só vamos entender os símbolos que eu estou escrevendo e tudo o que eles representam. Bom, a gente vai utilizar aqui muito matrizes. Então, álgebra linear é necessário. Você precisa entender o conceito de multiplicação de matrizes, de soma e subtração de matrizes. Precisa também entender matriz inversa, transposta e identidade. E também alguns entendimentos sobre multiplicações de matrizes. E eu vou fazer tudo isso agora, não se preocupe. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos deixar um exemplo mais didático para você que está vendo. Quando eu falar de x grandão, x assim, x maiúsculo, enfim, eu estou dizendo que ele é uma matriz composta de várias amostras transpostas. Aí você pode estar ouvindo o que eu acabei de falar e dizer: meu Deus, não entendi nada que ele falou agora. E calma, a gente vai bem devagar aqui. Quando eu digo x maiúsculo, eu vou dar um exemplo aqui didático. Vou utilizar apartamentos. Então, imagine uma planilha do Excel onde cada linha é referente a um apartamento e cada coluna representa uma característica desses apartamentos. Então, por exemplo, aqui seria quantidade de banheiros, aqui seria quantidade de quartos de cada apartamento, aqui seria metros quadrados e por aí vai. Aqui teria até o apartamento N e aqui teria até a característica D. Isso é uma matriz N por D. Então, dito isto, vamos explorar. Bom, por exemplo, poderia dizer que aqui o apartamento 1 tem 7 banheiros, o apartamento 2 tem 8 banheiros, o apartamento 3 tem 9 banheiros, o enésimo apartamento tem, por exemplo, 15 banheiros. E iria preenchendo então os dados aqui de cada apartamento desse. E, enfim, acho que ficou intuitiva a estrutura. Então, vamos lá. E eu disse que o x maiúsculo é um conjunto das amostras transpostas. O que é que isso quer dizer? Vamos trabalhar aqui com o conceito, para ficar mais entendível, que todo vetor nosso é um vetor coluna. E ele transposto, ele é uma linha. Transpor uma matriz é trocar as linhas pelas colunas. É como se você deitasse a imagem, certo? Por exemplo, o que é que ocorreria se eu transpor essa matriz do x? Você obteria a seguinte coisa: banheiros, quartos, metros quadrados até a décima linha, e aqui seriam os apartamentos. Agora eles viraram as colunas. É uma outra forma de enxergar o mesmo resultado. Por que que normalmente nós utilizamos a primeira estrutura? Porque é mais intuitiva de ver, certo? Faz mais sentido você dar um scroll down no mouse e você ir vendo para cada apartamento do que ficar procurando aqui pelas colunas. Então, por exemplo,
se aqui é uma matriz n por d, eu disse que você troca as linhas pelas colunas, então aqui seria uma matriz d por n, certo? Vamos lá, então. Eu disse que isso é composto em amostras. Como assim? Bom, considere que o nosso x minúsculo é um único apartamento. Então, o x1 é igual ao apartamento 1. Portanto, o apartamento 1 possui as seguintes valores. Ele teria o valor daqui de, por exemplo, de 7. Vou preencher aqui para ficar mais didático. 7, 9 e 120. Onde então esse primeiro elemento aqui corresponderia à quantidade de banheiros. Aqui a de quartos e aqui a de metros quadrados. Certo? Então, perceba que ele está em pé. E se eu quiser representar esses apartamentos pela matriz X normal, então eu teria vários apartamentos, certo? Da seguinte forma. Só que eles estão deitados, então eu preciso da transposta dele. Porque utilizando a transposta de cada apartamento, ele estaria na estrutura deitada. Porque se na verdade utilizarmos ele em pé, ele estaria então sendo na verdade a matriz X transposta, certo? Porque olhe só a estrutura. Percebe que se eu deixar ele normal, eu me assemelho à estrutura do X transposto. Mas se eu deitá-lo, ele fica nessa estrutura. Até porque ele é normal aqui, certo? Ele é um vetor coluna. Se eu transponho ele, ele ficaria deitado. Então, ficaria justamente com a estrutura vista aqui em cima. Note que esse vídeo é um vocabulário. E, como em qualquer linguagem, para o entendimento e para o aprendizado, é muito recomendado que você aí de casa escreva o que eu estou falando e você vá chegando também nas suas próprias conclusões. Assim, você não tirará conclusões muito diferentes da que eu estou lhe mostrando agora, mas é fundamental você ter esse vocabulário já entendido aqui, certo? Bom, então essa é a primeira parte de transposto, de apartamentos, é como a gente vai se comunicar daqui para frente. Então, sim, não veja esse vídeo só uma vez. Entenda com coesão e coerência tudo o que eu estou mencionando agora, certo? Vamos lá então. Ok, agora vamos sair um pouco de tantas abstrações e vamos falar de números mesmo. A gente tem que falar de multiplicações de matrizes, soma e subtração de matrizes, de matriz transposta já falamos, mas precisamos falar da sua inversa também. Mas antes, vamos falar de somas e subtrações de matrizes. Bom, primeiro imagine que eu tenho a seguinte matriz: 2, 3 e 4. E eu subtraio com esta matriz 1, 2 e 3. É possível realizar essa operação? Sim, porque elas têm a mesma estrutura. Essa matriz possui 3 linhas e uma coluna. Já esta possui também 3 linhas e uma coluna. Então, ao realizar essa operação, seria 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1 e 4 menos 3, 1 também. Então, soma e subtração de matrizes seguem essa estrutura. E como é que funciona a multiplicação de matrizes? Aí não é só multiplicar 2 vezes 1, 3 vezes 2 e 4 vezes 3. Não, com matrizes é diferente. E com matrizes, na matemática, a gente tem que, por exemplo,
A ordem dos fatores não altera o produto. Isso na multiplicação. Porque, por exemplo, se aqui fosse soma, concorda que não haveria diferença, né? Agora, na subtração, você chega em conclusões diferentes. Aqui, se eu inverto a ordem disso aqui, ficaria menos 1. Seria uma coluna, né? Só de menos 1. Então, a ordem na subtração importa. Já na soma, não. E é entendível que, por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 2 também é igual a 6. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Na multiplicação de apenas números. Agora, em matrizes, a história é diferente. Retomando aqui, fiz uma pausa rápida. Então, vamos lá. 2 vezes 3 é igual a 6, 3 vezes 2 é igual a 6. Ok, mas em matrizes, isso funciona? Isso se aplica? Não. Em matrizes, a matriz A vezes a matriz B é diferente de B vezes A. Como assim? Bom, vou dar um exemplo. Vamos pegar a matriz 1 e 2 e vou multiplicar ela por sua transposta, ou seja, 1 e 2, só que agora em linha. Essa matriz aqui, ela possui duas linhas e uma coluna, então é uma coisa 2 por 1. E aqui possui uma única linha e duas colunas, então aqui é uma coisa 1 por 2. E essa estrutura é possível, porque na soma e subtração a gente viu que tinha que ter a mesma estrutura. Na multiplicação ou divisão, não é assim. Bastaria, então, você o quê? Como é que funciona? Você pega colunas do primeira matriz e linhas da segunda matriz e vê se eles são iguais. Eles são iguais? São. Então, o resultado é linhas do primeiro e colunas do segundo. Logo, o resultado disso aqui será uma coisa 2 por 2. E como é que funcionaria? Primeira linha vezes a primeira coluna. Então, o elemento, por exemplo, vou chamar essa matriz de C. O elemento C12, o elemento C11, ou seja, da primeira linha, primeira coluna, é representado pela multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Então, 1 vezes 1 dá 1. E o elemento C12 é a primeira linha com a segunda coluna. Então, 1 vezes 2. E como é o elemento C21, ou seja, segunda linha vezes a primeira coluna. Então, 2 vezes 1, 2. E por fim, o elemento C22, ou seja, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2 dá 4. E aqui teríamos o resultado, uma matriz 2 por 2. Uma coisa interessante dessa matriz é que ela é quadrática. O que é uma matriz quadrática? É quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. E o que é uma matriz simétrica? É que não importa a forma como você a escreve, seja normal ou transposta, ela continua a mesma coisa. E como assim? Se eu transponho o elemento C11, ou seja, eu estou trocando a ordem da linha com a da coluna dele. Ou seja, se era 1, 1, continua 1, 1. Então, se eu tenho essa mesma matriz C, só que de forma transposta, eu tenho que o primeiro elemento continua sendo 1. Se eu transponho o elemento C12, ou seja, seria agora o elemento 21, ou seja, ele estaria aqui. E se eu transponho o elemento C21, ele ficaria o quê? C12. Então ele ficaria aqui.
E se eu transponho o elemento C22, trocar a linha pela coluna e como são iguais, ficaria a mesma coisa. E olha que curioso, a matriz transposta de C é igual a ele normal. Então isso é uma matriz quadrática e simétrica. É quando a matriz transposta dele mesmo é igual a ele mesmo. São iguais. E o que isso nos permite fazer? É o conceito de matriz inversa. O que é uma matriz inversa? Bom, é uma matriz que, basicamente, em uma matriz 1 por 1, a inversa de uma matriz 1 por 1, ou seja, um único número, como você deve imaginar, é apenas trocar o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, você tem que a inversa dessa matriz aqui, vou chamar isso aqui de matriz F. Então, F inverso seria a mesma estrutura, 1 por 1, só que agora o elemento seria 1 sobre 5. E o que é que ocorre quando eu multiplico uma matriz inversa pela sua normal? Ocorre que eu vou obter uma diagonal de 1s e os outros elementos serão zero. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Que se eu pego a matriz C e eu multiplico pelo C inverso, eu vou obter uma matriz que continuará sendo 2 por 2, afinal C é 2 por 2, e C inverso continua sendo 2 por 2, e você obteria uma diagonais de 1. Então aqui seria 1, e aqui seria 1, aqui seria 0, e aqui seria 0. Aqui é o conceito de uma matriz identidade, que se você multiplica ela por qualquer outra coisa, ela continua sendo ela mesma. Como assim? Veja, se você pega a matriz C, que é 1, 2, 2, 4, e multiplica por esta matriz, ou seja, 1, 0, 0 e 1, olha o que você obtém. Essa multiplicação é possível? Sim. Aqui tem duas linhas e duas colunas, e aqui é a mesma estrutura. O resultado que eu vou obter será justamente o que? 2 por 2. Olha o que vai ocorrer. 1 vezes 1, primeira linha, com a primeira coluna. Então, 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. Então, o primeiro elemento é 1. Para calcular este elemento, ou seja, o da primeira linha, segunda coluna, é só pegar a primeira linha deste e a segunda coluna deste. Ou seja, 1 vezes 0 com 2 vezes 1, 2. O elemento 2, 1, ou seja, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 0, 0. Então, 2 mais 0, 2. E por fim o elemento 2, 2, ou seja, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. E isso aqui sempre será essa estrutura. Ou seja, percebe que uma matriz de identidade multiplicado por qualquer outra coisa, claro, mantendo a estrutura original, né? Você obteria então a mesma coisa? Pois é o que ocorre aqui com matriz de identidade. É uma matriz que multiplicada a qualquer outro componente resulta nele mesmo. Ok? Bacana. E agora, o que é que está faltando aqui eu abordar? Deixe-me recorrer aqui à minha mente. Inversa, simétrica. Para finalizar, assim, faltou eu demonstrar a diferença de A vezes B e B vezes A, certo? Bom, para demonstrar, eu fiz esse exemplo, certo? Onde eu peguei 1 e 2 vezes em coluna, vezes 1 e 2 em linha. Então, se eu troco isso aqui, ou seja, 1 e 2 vezes 1 e 2.
que é que ocorre? Qual é a estrutura desse? Temos uma linha, duas colunas. E esse, eu tenho duas linhas e uma coluna. Colunas do primeiro tem que ser igual a linhas do segundo, e o resultado disso é linhas do primeiro, colunas do segundo. Percebe que eu obtenho uma coisa 1 por 1 e no outro era uma coisa 2 por 2? E aqui tem uma coisa curiosa, né? É que aqui a gente está falando da propriedade de produto escalar, ou euclidiana. É basicamente quando você pega todos os termos de uma matriz, multiplica, pega a transposta e multiplica por ele mesmo, e você obtém o quê? A soma de todos os termos elevados ao quadrado. Isso será muito visto quando falarmos de algoritmos de regressão. Então, basicamente, você pegaria a primeira linha vezes a primeira coluna, tendo então o resultado, o elemento Q, 1, 1. Mas nossa matriz não é 1 por 1, então só tem um valor. 1 vezes 1, com mais 2 vezes 2, obteria o valor de 5, que é justamente correspondente, a quem está familiarizado com a matemática, a seguinte cálculo, né? Que é um somatório que vai ir recebendo o valor de 1, por exemplo, indo até 2, onde o termo geral é i. Logo, isso aqui seria o quê? O mesmo que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Claro que isso aqui podia ser qualquer outro valor, podia ser 2, 3, 4 ou até o késimo termo, e isso continuaria dando certo, ou seja, é uma outra forma de escrever a soma de todos os termos elevado ao quadrado. Caso eu quisesse tirar a média disso, era só eu pegar todo esse conjunto matricial e multiplicar ele, por exemplo, pela quantidade de termos, só que invertido. Então, ou, melhor dizendo, dividir pela quantidade de termos. Então, poderia, por exemplo, pegar este valor 5, dividir por 2, teria 2,5. Então, a média dos termos elevado ao quadrado aqui seria 2,5. Da soma, a média da soma de todos os termos da matriz elevado ao quadrado daria 2,5. Bom, aqui nós construímos todo o nosso vocabulário e no próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, nós vamos entender o que é ciência de dados, o que ela se propõe a fazer e algumas curiosidades, né, sobre o assunto, enfim, e como isto é visto, como isso é estudado, como é que isso ocorre. Mais uma vez, esse é o nosso vocabulário. Isso aqui é o nosso, por exemplo, nosso português. Se você não entendeu isso aqui com clareza, claro, lhe aconselho a ver o próximo vídeo. E aí você iria entendendo. Mas caso você esteja com muita dificuldade, meu conselho primordial, fundamental, é que você veja esse vídeo de novo e vá escrevendo no seu caderno tudo que eu falei aqui. E tudo que eu falei aqui é só a pontinha da pontinha do iceberg, que eu nem comecei a falar ciência de dados na verdade. Eu comecei a falar de álgebra linear e só. Isso aqui foi só álgebra linear. E os conceitos, né, de x maiúsculo, x minúsculo, de apartamentos, que vai ser muito utilizado. Então é primordial você ter um entendimento disso aqui, tá certo? Espero que tenha ajudado e até em breve.